40 Capítulo 3 A via de mão dupla. Cleve Backster foi um dos primeiros a propor que as plantas são afetadas pela intenção humana, uma noção considerada tão absurda que foi ridicularizada durante 40 anos. Baxter ganhou notoriedade a partir de uma série de experimentos para demonstrar que os organismos vivos leem e respondem aos pensamentos das pessoas. Eu me interessava menos pela telepatia das plantas do que por uma descoberta tangencial que ficou marginalizada devido à publicidade adversa, à evidência de um fluxo de informação constante de mão dupla entre todos os seres vivos. Cada organismo, desde as bactérias até os humanos, parece estar em perpétua comunicação quântica. Essa conversa incessante oferece um mecanismo pelo qual os pensamentos têm um efeito físico. Essa descoberta foi resultado de uma distração boba. Em 1966, Baxter era então um homem alto, rijo, de cabelos um corte militar, cheio de entusiasmo infantil e muito distraído. Era comum continuar trabalhando no conjunto de salas de seu escritório depois que o resto da equipe ia embora, quando finalmente podia se concentrar, livre das constantes interrupções dos colegas e a tumultuada atividade de Times Square, 4 andares abaixo. Baxter era conhecido como o maior especialista do país em detector de mentiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou fascinado pela psicologia da mentira, a hipnose e o SORO da verdade usados em interrogatórios pela contra-espionagem. E usou essa fascinação para elevar o teste de polígrafo ao nível de arte psicológica. Anos depois da guerra, usou seu primeiro programa para trabalhar junto ao Departamento de Contra-Espionagem M da CIA, e depois fundou a Baxter School of Lie Detection, que ainda hoje, 50 anos depois da fundação, é a mais avançada da escola de técnicas de polígrafo. Certo dia de fevereiro, depois de ter passado a noite inteira trabalhando, às 7 horas da manhã, Baxter fez um intervalo para tomar um café. Ia regar a dracena e a pequena seringueira que cultivava no escritório, e enquanto enchia uma lata de água imaginou-se: seria possível medir o tempo que a água levaria para subir da raiz até as folhas, principalmente da dracena, que tem um caule grosso e muito longo. Ocorreu-lhe que poderia ligar a dracena a um polígrafo. Quando a água atingisse um ponto entre os eletrodos, a umidade chegaria aos circuitos e seria registrada como uma queda na resistência. Um detector de mentiras é sensível às menores mudanças na condutividade elétrica da pele, causadas pelo aumento de atividade das glândulas sudoríparas, que, por sua vez, são governadas pelo sistema nervoso simpático. No teste de resposta galvânica da pele, GSR, ao polígrafo, o aparelho mostra a quantidade de resistência elétrica da pele, como o ohmímetro do eletricista registra a resistência elétrica de um circuito. O detector de mentiras monitora também as alterações da pressão sanguínea, da respiração e da força e contagem do pulso. Baixos níveis de condutividade elétrica indicam pouca tensão e estado de calma. Registros de alta atividade eletrodérmica, EDA, indicam que o sistema nervoso simpático, sensível à tensão e a certos estados emocionais, está sobrecarregado, o que indicaria que alguém está mentindo. A leitura do polígrafo pode fornecer evidências de tensão do sistema nervoso simpático mesmo antes que a pessoa submetida ao teste tenha consciência disso. Em 1966, a tecnologia de ponta consistia em um conjunto de eletrodos ligados a 2 dedos da pessoa, e por onde passava uma pequena corrente elétrica. Qualquer aumento ou redução na resistência elétrica, por menor que fosse, era captado pelos elétrodos e registrado num gráfico de papel, onde uma caneta traçava uma linha contínua em zigue-zague. 41 Quando alguém mentia ou sentia uma onda de emoção, como medo ou entusiasmo, o zigue
Zag aumentava drasticamente e o traço atingia a borda superior do gráfico. Baxter colocou uma das longas folhas da dracena entre dois eletrodos sensores de um detector de mentiras, prendendo-a com um elástico. Ao regar a planta, esperava ver o traço subindo no gráfico, correspondendo a uma queda na resistência elétrica da planta à medida que a umidade aumentava. Mas foi justamente o contrário. Enquanto ele colocava água, a primeira parte do traço passou a seguir para baixo e emitiu um blip, semelhante ao que acontece quando a pessoa tem medo da detecção. No final, Baxter estava testemunhando uma reação à moda humana, embora mais tarde viesse a saber que a cera de isolamento entre as células das plantas produz uma descarga elétrica que imita a reação de tensão humana no polígrafo. Ele pensou então que, se a planta estava apresentando uma reação emocional, ele teria de aplicar um estímulo emocional maior para aumentar a resposta. Quando uma pessoa é submetida ao teste do polígrafo, o melhor meio de determinar se ela está mentindo é fazer uma pergunta direta e provocativa, de modo que qualquer resposta além da verdade cause uma forte reação em seu sistema nervoso simpático. Por exemplo, foi você que deu 2 tiros no peito do José da Silva? Para causar um susto equivalente, Baxter precisava ameaçar o bem-estar da planta. Imergiu uma folha numa caneca de café, mas isso não causou nenhuma reação interessante. A linha no gráfico continuou seguindo para baixo. Se fosse uma pessoa sendo monitorada, Baxter concluiria que ela estava cansada ou entediada. Era óbvio que precisava aplicar uma verdadeira ameaça. Iria acender um fósforo e queimar a folha. No mesmo instante em que teve esse pensamento, a caneta do gráfico deu um pulo para cima, quase saindo fora do papel. Ele não tinha queimado a planta, mas apenas pensado nisso. A julgar pelo polígrafo, a planta tinha percebido o pensamento como uma ameaça direta e registrou um medo extremo. Ele correu à escrivaninha da secretária, na sala ao lado, procurando um fósforo. Quando voltou, o polígrafo ainda registrava o medo da planta. Ele passou um fósforo aceso sob uma das folhas e a caneta continuou marcando um zigue-zague. Enlouquecido. Quando Baxter voltou a guardar os fósforos na mesa da secretária, o traço se acalmou e voltou a uma linha quase reta. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Havia tempos que era atraído pela hipnose, pelas ideias sobre o poder do pensamento e pela natureza da consciência. Havia até realizado muitas experiências com hipnose quando trabalhava com o corpo de contra-espionagem do Exército e com a CIA, na campanha para detectar o uso de técnicas de hipnose na espionagem russa. Mas isso era ainda mais extraordinário. Parecia que a planta tinha lido seu pensamento. Ele nem ao menos gostava muito de plantas. Isso só poderia ter ocorrido se a planta possuísse algum tipo de percepção extrasensorial muito sofisticada, ligada ao ambiente, capaz de receber muito mais que a simples informação sensorial da luz e da água. Baxter modificou o equipamento para amplificar os sinais, de modo a registrar as menores alterações elétricas nas plantas. Ele e seu parceiro, Bob Hanson, dedicaram-se a repetir o experimento inicial. Passaram 1 ano e meio verificando como outras plantas do escritório reagiam ao ambiente e descobriram várias características. As plantas aprenderam a reconhecer as idas e vindas dos seus cuidadores, e mantendo uma espécie de territorialidade, não reagiam aos eventos nas outras salas perto do laboratório. Pareciam até reconhecer Pat, o Doberman Pinscher de Baxter, que passava o dia no escritório. O mais interessante é que parecia haver um fluxo constante de informação em mão dupla entre as plantas e os outros seres vivos no ambiente. Um dia, Baxter fervia a água na chaleira para fazer um café e notou que havia posto água demais.
Quando ele despejou o excesso na pia, viu um registro de intensa reação das plantas. 42 A pia não era lá muito higienizada. Na verdade, o ralo não era limpo havia meses. Ele colheu amostras dos resíduos no ralo e examinou no microscópio, descobrindo uma floresta das bactérias que vivem nos sifões dos canos. Quando foram ameaçadas pela água fervente, teriam as bactérias emitido algum pedido de socorro antes de morrer, que foi captado pelas planta S? Sabendo que seria ridicularizado se esse tipo de achado fosse apresentado à comunidade científica, Baxter convidou um notável grupo de químicos, biólogos, psiquiatras, psicólogos e físicos para desenvolver um experimento controlado. Em seus primeiros experimentos, Baxter havia confiado nas emoções e nos pensamentos humanos para desencadear as reações das plantas. Os cientistas desencorajaram o uso de intenção como estímulo no experimento porque não se prestava ao rigor científico. Como seria possível estabelecer um controle para uma intenção de ferir, por exemplo? A comunidade científica ortodoxa poderia facilmente apontar as falhas do estudo. Ele precisava criar um laboratório isolado de quaisquer outros seres vivos para ter certeza de que as plantas não sofreriam distrações, por assim dizer. A única maneira de conseguir isso seria automatizar inteiramente o experimento. Mas era preciso também haver um estímulo potente. Baxter queria descobrir um ato que provocasse uma reação mais forte, algo que evocasse nas plantas o equivalente ao mais profundo espanto e terror. Estava claro que a única maneira de obter resultados inequívocos seria o equivalente a um massa CRE. Mas o que ele poderia matar em massa sem provocar a ira dos antivivisseccionistas e sem levá-lo à prisão? Obviamente não poderia ser uma pessoa ou um animal grande de qualquer espécie. Ele não queria matar nem membros da população experimental usual, como ratos ou porquinhos da Índia. Os candidatos mais óbvios eram os camarões marinhos que, até onde ele sabia, só serviam para virar comida. Já estavam mesmo condenados. Apenas os antivivisseccionistas mais ardentes poderiam objetar. Baxter e Hanson montaram um dispositivo capaz de selecionar aleatoriamente entre 6 momentos possíveis para entornar um copo cheio dos camarões numa panela com água fervente. O dispositivo foi colocado na última das 6 salas de seu conjunto de escritórios, com 3 plantas ligadas a polígrafos em 3 outras salas separadas, na outra extremidade do laboratório. Como controle, foi colocado um quarto polígrafo, ligado a um resistor de válvula fixa para assegurar que não haveria um aumento súbito de voltagem no equipamento. No fim da década de 1960, quando Baxter instalou seu laboratório, os microcomputadores ainda não tinham sido inventados. Para executar a tarefa, ele criou um programa mecânico inovador, operado por um dispositivo contador de tempo que disparava a cada evento no processo da automação. Baxter e Hanson ligaram o programador de tempo e saíram do laboratório para que seus pensamentos não influenciassem os resultados. Era preciso eliminar a possibilidade de que as plantas ficassem mais atentas a eles do que a um pequeno assassinato de camarões no fim do corredor. Baxter e Hanson repetiram o teste muitas vezes e os resultados foram inequívocos. O registro do polígrafo atingiu o pico um número significativo de vezes no momento exato em que os camarões caíam na água fervente. Anos depois desse experimento, e quando já era um grande fã de Guerra nas Estrelas, Baxter recordava que nesse momento suas plantas haviam captado uma grande interferência na força, e que ele tinha descoberto um meio de fazer a medição dessa interferência. 2 Se as plantas podiam registrar a morte de um
Organismo vivo através de 3 portas fechadas, isso significava que todas as formas de vida estavam conectadas umas às outras. Os seres vivos deveriam estar registrando e passando informações telepáticas o tempo todo, principalmente em momentos de ameaça e de morte. Baxter divulgou os resultados desse experimento em várias publicações respeitáveis na área da física, e fez uma maldita apresentação no 10º encontro anual da Associação de 43 para Psicologia. 3 Os parapsicólogos reconheceram a contribuição de Baxter e repetiram o experimento em vários laboratórios independentes, notadamente o do russo Alexander Dubrov, doutor em botânica e fisiologia das plantas. 4 Sua descoberta foi exaltada até no best-seller intitulado The Secret Life of Plants. 5 Contudo, entre a liderança da comunidade científica sua pesquisa foi taxada de risível, muito porque ele não era um cientista tradicional, e foi ridicularizado com o que veio a se chamar o efeito Baxter. Em 1975, a revista Esquire lhe conferiu um prêmio das 100 realizações duvidosas, com o título Cientista afirma que iogurtes conversam 6. Todavia, nos 30 anos seguintes Baxter ignorou as críticas e continuou com suas pesquisas, além do trabalho com polígrafos, enchendo as gavetas de arquivos do escritório com estudos do que ele chamava de percepção primária. Encontrou evidências de reação aos altos e baixos emocionais humanos, principalmente ameaças e outras formas de intervenção negativa, em espécimes tão variados quanto paramécios, culturas de fungos, ovos, e de fato, iogurte. 7 Baxter chegou a demonstrar que os fluidos corporais, como amostras de sangue e de sêmen colhidas dele e de seus colegas, registravam reações que espelhavam o estado emocional dos doadores. As células sanguíneas de um jovem assistente de laboratório reagiram intensamente quando ele abriu a página central da Playboy e viu a foto de Boderek nua. 8. Essas reações não dependiam da distância. Qualquer sistema vivo ligado ao polígrafo reagia de modo similar aos seus pensamentos, estivesse ele no laboratório ou a quilômetros de distância. Esses sistemas agiam como bichinhos de estimação, em constante comunicação com os donos. Os organismos não apenas registravam seus pensamentos, mas se comunicavam telepaticamente com todas as coisas vivas presentes no ambiente. As bactérias vivas no iogurte apresentavam uma reação à morte de outros tipos de bactérias, e o iogurte chegou a evidenciar um desejo de ser alimentado com mais bactérias. Os ovos registravam um grito de alarme seguido de resignação quando um deles era jogado na água fervendo. As plantas pareciam reagir em tempo real a qualquer quebra de continuidade com os seres vivos no ambiente. Pareciam reagir até o momento em que seus cuidadores decidiam voltar ao escritório, quando estavam fora. 9. A principal dificuldade era desenvolver experimentos que demonstrassem os efeitos cientificamente. Embora se o laboratório não fosse completamente automatizado, quando ele saía do prédio as plantas permaneciam em conexão, por mais longe que ele estivesse. Se Baxter e seu parceiro estivessem num bar a uma quadra de distância durante um experimento, as plantas reagiam, não à morte de camarões, mas à maior ou menor animação das conversas deles. Ficou tão difícil isolar as reações a eventos específicos que ele passou a desenvolver experimentos para serem realizados por outras pessoas, em outro laboratório. Outro grande problema persistia, a repetição exata. Os testes exigiam verdadeira dedicação e espontaneidade. Ele descobriu isso quando o famoso vidente Ingus Van visitou seu laboratório, em outubro de 1971. Svan queria repetir o experimento inicial de Baxter com a dracena. Como era de se esperar, o registro no polígrafo atingiu o pico
quando Svan pensou em queimar a planta com um fósforo. Mas quando Svan tentou de novo, a planta reagiu e logo parou. O que é ISSO? Svan perguntou. Sei lá, disse Baxter, dando de ombros. O pensamento que ocorreu a Svan foi tão absurdo que ele custou a falar. Você acha, disse ele, que a planta sabia que eu não tinha intenção de queimar a folha? E por isso não tinha motivo para ter medo? E você quem está dizendo isso, Enion? Eu, respondeu Baxter. Experimente pensar em alguma outra coisa ameaçadora. Svan pensou em colocar ácido no vaso da planta. A agulha do polígrafo começou a subir e descer num zigue-zague enlouquecido. Em seguida, a planta pareceu entender que 44 Svan não tinha essa intenção, e o polígrafo mostrou um traço mais reto. Ainda assim, Svan, que adorava plantas e acreditava em sua sensibilidade, ficou admirado ao pensar que as plantas podiam aprender a diferenciar entre uma intenção humana verdadeira ou falsa, uma curva de aprendizado da planta. 10. Embora restem algumas questões sobre os métodos de pesquisa não ortodoxos de Baxter, a grande maioria das evidências depõe muito a favor de algum tipo de responsividade, sintonia, ou até sensibilidade, em todos os organismos, por mais primitivos que sejam. Mas, para meus objetivos, a verdadeira contribuição de Baxter foi descobrir a comunicação telepática entre todos os seres vivos e o ambiente. De algum modo, há um fluxo constante de mensagens que são enviadas, recebidas e respondidas. Baxter teve que esperar anos para entender o mecanismo dessa comunicação, o que se deu quando o físico Fritz Albert Pope descobriu os biofótons, as minúsculas partículas de luz emitidas pelos seres vivos. 11 De início, Pope pensou que um organismo vivo usava emissões de biofótons apenas como um meio de sinalização instantânea e não local de uma parte do corpo para outra, para enviar informação sobre o estado geral de saúde do corpo. Por exemplo, ou os efeitos de determinado terratamento. Mas depois Pope ficou intrigado com o mais fascinante de todos os efeitos: a luz parecia ser um sistema de comunicação entre seres vivos. 12 Em experimentos com Daphnia, uma pulga d'água comum, ele descobriu que as fêmeas absorviam a luz emitida pelas outras e emitiam padrões de interferência de ondas, como se acrescentassem mais informações à luz recebida. Pope concluiu que essa atividade poderia ser o mecanismo que habilitava as fêmeas a permanecerem juntas no enxame, numa comunicação silenciosa, como uma rede invisível para mantê-las juntas. 13. Ele passou a examinar as emissões de luz entre dinoflagelados, as algas luminescentes, que produzem fosforescência na água do mar. Na escala evolucionária, esses organismos unicelulares se situam entre os animais e as plantas. São classificados como plantais, mas se movimentam como animais primitivos. Pope descobriu que a luz de cada dinoflagelado estava coordenada com as dos seus vizinhos, como se levantassem uma lanterninha acesa no exato momento que se esperava de cada um deles. 14 Colegas chineses de Pope haviam posicionado 2 amostras dessas algas para que vissem umas às outras através de uma veneziana, e observaram que as emissões das 2 amostras eram sincronizadas. Esses pesquisadores concluíram que haviam testemunhado um meio de comunicação altamente sofisticado. Não restava dúvida de que as 2 amostras estavam enviando sinais uma para a outra. 15. Parecia que esses organismos registravam também a luz de outras espécies, embora maior sincronicidade ocorresse entre os membros da mesma espécie. 16 Assim que as ondas de luz de um organismo eram absorvidas por outro organismo, a luz do primeiro começava a trocar informação, em sincronia. 17 Seres vivos pareciam se comunicar também com um ambiente
Pope descobriu que, quanto mais bactérias presentes, maior a absorção da luz. 18. Até a clara e a gema pareciam se comunicar com a casca do ovo. 19. A comunicação ocorre mesmo depois que um organismo é cortado em pedaços. Georg Schwartz cortou uma tira de feijões de corda, colocou-os a distâncias variando de 1 a 10 milímetros, e fotografou as partes com uma câmera NSF-CCD emprestada. Usando um software para realçar a luz entre os feijões, descobriu que havia tanta luz que os feijões pareciam estar unidos de novo. Mesmo com a tira cortada em pedaços, as partes mantinham a comunicação. 20 Talvez esse mecanismo seja responsável pela sensação dos membros fantasmas relatada por pessoas que sofreram amputação. A luz do corpo continua a se comunicar com os vestígios do membro amputado. Assim como Baxter, Pope descobriu que os seres vivos mentem uma estranha sintonia com o ambiente por meio de emissões de luz. Um colega de Pope, o professor Wolfgang 45 Klim, diretor do Ministério de Pesquisa do governo alemão, desenvolveu um experimento engenhoso para investigar se criaturas como algas tinham consciência de distúrbios anteriores no ambiente. Ele preparou 2 recipientes com água do mar e sacudiu um deles. 10 minutos depois, quando a água que tinha sido agitada voltou a ficar parada, ele colocou dinoflagelados nos 2 recipientes. Subitamente, as algas colocadas na água agitada aumentaram as emissões de fótons, o que é um sinal de tensão. As algas pareciam estar conscientes das menores mudanças no ambiente, até as ocorridas no passado, e reagiam com alarme. 21. Outro colega de Pope, o psicólogo holandês Eduard van Vie, quis saber até onde se estendia essa influência. Um ser vivo registra informação de todo o ambiente não simplesmente entre 2 entidades em comunicação? Quando um curador envia uma intenção, por exemplo, até onde vai seu campo de influência? Ele afeta apenas o alvo ou tem um efeito de estilhaços, afetando os organismos vivos que estão perto do alvo? Eduard van Vie colocou uma jarra de Acetabul aureacea bulum, outra espécie de alga simples, perto de um curador e seu paciente, e mediu as emissões de fótons durante sessões de cura e períodos de repouso. Ao analisar os dados, descobriu alterações notáveis na contagem de fótons da alga. As emissões mudavam significativamente durante as sessões de cura, como se as algas sofressem um bombardeio de luz. Parecia haver mudanças também no ritmo das emissões, como se as algas ficassem sintonizadas com uma fonte de luz mais forte. Em sua pesquisa inicial, Pope havia descoberto num ser vivo uma estranha reação à luz. Quando ele colocava um facho de luz forte sobre um organismo, após algum tempo o brilho do organismo aumentava, como se ele estivesse rejeitando qualquer excesso. Pope chamou-a esse fenômeno luminescência adiada, e supôs que era um mecanismo de correção para que o organismo mantivesse o delicado equilíbrio do nível de luz. No experimento de Van Vie, a representação gráfica das emissões de fótons das algas mostrou alterações muito significativas. Ele havia criado uma das primeiras evidências de que a luz da cura pode afetar qualquer coisa em seu caminho. 22. Depois Melinda Connor, parceira de Georg Schwartz, demonstrou que a intenção tem um efeito direto sobre essa luz. Em seu estudo, ele ajuntou folhas de gerânio, separando-as cuidadosamente em pares conforme o tamanho, saúde, localização na planta, acesso à luz, com emissões de fótons quase idênticas. Pediu a 20 3 curadores que cada um enviasse a uma das folhas de cada para a intenção de reduzir emissões, e depois a intenção de aumentar emissões. Em 29 das 38 sessões direcionadas para reduzir a luz das folhas em
Tratamento diminuiu significativamente, e em 22 das 38 sessões para aumentar, houve um brilho significativamente maior 23. Às vezes um impacto físico no sistema provoca um choque de percepção. Para o físico Konstantin Korokov, o insight resultou de um mergulho do telhado. No inverno de 1976. Korokov estava comemorando com amigos seu aniversário de 24 anos, e gostava de comemorar ao ar livre, com qualquer tempo. Enquanto estava bebendo vodka no telhado com os amigos, Korokov, que era dado a gestos expansivos, num momento de maior entusiasmo atirou-se do telhado sobre um monte de neve que supostamente amorteceria sua queda. Mas sob a neve havia uma pedra. Korokov fraturou a perna esquerda e passou meses hospitalizado. 24. Korokov era professor convencional de física quântica na Universidade St. Petersburg State Technical, na Rússia, e durante sua longa recuperação ficou avaliando uma palestra que assistira no ano anterior, sobre relação entre a cura e o efeito Kirlian. Ele tinha ficado tão intrigado que se pôs a imaginar se poderia aprimorar o que Kirlian afirmava estar fazendo. Captar em filme a energia das pessoas. 46 Em 1939, o engenheiro Simeon Davidovich Kirlian descobriu que a fotografia de seres vivos previamente expostos a pulsos de um campo eletromagnético capta o que muitos já chamavam de aura humana. Quando um objeto condutor, como tecido vivo, é colocado sobre uma base de material isolante, como vidro, e exposto à eletricidade de alta voltagem e alta frequência, resulta uma corrente baixa que cria uma descarga corona, um halo de luz colorido em torno do objeto, que é captado pelo filme. Kirlian afirmava que o estado da aura reflete o estado de saúde da pessoa, e alterações na aura indicam distúrbios físicos ou mentais. A corrente científica dominante soviética ignorou Kirlian até os anos 1960, quando a imprensa russa descobriu a bioeletrografia, como veio a ser chamada, e lhe concedeu louvores de grande inventor. A foto Kirlian tornou-se respeitável, principalmente na pesquisa espacial, e foi defendida por muitos cientistas ocidentais. A publicação do primeiro estudo de Kirlian, em 1964, atraiu ainda mais a comunidade científica. 25. Ao passar meses na cama, Korokov concluiu que, para descobrir mais sobre a misteriosa captação da luz que Kirlian afirmava ser tão vital para a saúde, ele teria de abrir mão de seu emprego na universidade. Korokov sabia que o envolvimento de um respeitável físico quântico como ele iria dar àquela técnica legitimidade científica, e que sua própria capacidade técnica poderia fazer avançar a tecnologia. Talvez ele conseguisse até descobrir um meio de retratar a luz em tempo real. Quando voltou a andar, Korokov passou meses trabalhando num mecanismo, chamado por ele de técnica de visualização de descarga de gás, GDV, Gás de Charge Visualization. Usando tecnologia ótica de ponta, matrizes digitalizadas de televisão e um potente computador. Em geral, um ser vivo emite um pulso levíssimo de fótons, perceptível apenas pelos equipamentos mais sensíveis e em condições da mais absoluta escuridão. Como Korokov percebeu, o melhor meio de captar essa luz é despertar os fótons por evocação. Isto é, estimulá-los para chegar a um estado de excitação em que brilhem com intensidade milhões de vezes maior que a normal. O equipamento de Korokov misturava várias técnicas, fotografia, medições da intensidade da luz e reconhecimento de padrão computadorizado. A câmera tirava fotos do campo em volta de cada um dos 10 dedos, um dedo de cada vez. Depois um programa do computador extrapolava o resultado para uma imagem em tempo real do biochemical torno do organismo,
e deduzia dessa imagem o estado de saúde do organismo. Korokol escreveu 5 livros sobre o campo bioenergético humano. 26 conseguiu convencer o Ministério da Saúde da Rússia da importância dessa invenção para a medicina, em termos de tecnologia, diagnóstico e tratamento. Inicialmente, seu equipamento foi empregado na previsão de situações clínicas, como a evolução da recuperação pós-cirúrgica dos pacientes. 27 Sua invenção logo se tornou amplamente conhecida na Rússia, foi usada como instrumento de diagnóstico para muitas doenças, inclusive câncer e estresse. 28 E até mesmo na avaliação do potencial de atletas, para avaliar as reservas psicofísicas dos atletas em treinamento para as Olimpíadas, e suas probabilidades de vitória ou de exaustão por treinamento excessivo. 29 Ao fim de certo tempo, cerca de 3.000 médicos, praticantes e pesquisadores de todo o mundo passaram a usar essa tecnologia. O National Institute of Health se interessou e patrocinou trabalhos com o biocampo, empregando o equipamento de Korokol. 30 Enquanto investigava oficialmente essas aplicações práticas, Korokol aprofundava seus estudos sobre o que realmente despertava sua imaginação, que era a conexão entre o biocampo e a consciência. 31 Examinou registros de GDV de curadores e de um mestre de Qi Kung em qual enviavam energia, e descobriu mudanças notáveis nas descargas da corona. Depois Korokol passou a investigar os efeitos do pensamento sobre as pessoas à sua volta. Pediu a vários casais que enviassem diversos pensamentos a seus parceiros a curta 47 distância. Cada emoção forte enviada, como amor, ódio, raiva, produzia um efeito extraordinário na descarga de luz do receptor. 32 Cerca de 40 anos depois de Baxter ter usado seu simples polígrafo para registrar os efeitos do pensamento, Korokol empregou tecnologia de ponta para verificar aquelas descobertas pioneiras. Ele conectou uma planta ao equipamento de GDV e pediu aos pesquisadores que se concentrassem em diversos sentimentos, raiva, tristeza, alegria e depois intenções positivas e negativas dirigidas à planta. Cada vez que um participante ameaçava a planta, o campo de energia dela diminuía. O oposto ocorria quando a pessoa se dirigia à planta com água ou sentimentos amorosos. Devido em grande parte à falta de credenciais de Baxter no meio científico, suas contribuições não foram reconhecidas. Ele encontrou uma primeira evidência de que os seres vivos mantêm uma via dupla de informação constante com o ambiente, o que os capacita a registrar todas as nuances do pensamento humano. Foi preciso o conhecimento mais avançado dos físicos Fritz Albert Pope e Konstantin Korokol para desvelar o verdadeiro mecanismo dessa comunicação. Suas pesquisas sobre emissões quânticas de luz em organismos deram ressignificação aos achados de Baxter. Se os pensamentos são outra corrente de fótons, é perfeitamente plausível que uma planta possa captar os sinais e ser afetada por eles. As obras de Baxter, Pope e Korokol sugerem algo profundo sobre o efeito da intenção. Cada pensamento pode aumentar ou diminuir a luz de outro ser.